pastor José Wellington esteve aqui. Quando o pastor José Wellington Júnior chegar, nós estamos completando 4 anos aqui com os irmãos e ainda não tive o privilégio de tê-lo aqui conosco. Foi a primeira vez, tendo em vista aos compromissos que ele tem, são muitos em todo o Brasil, e hoje ele estará conosco. Quando ele chegar, eu vou pedir que, em forma de uma boa recepção, em forma de carinho que nós dispensamos ao nosso pastor presidente e ao nosso pastor vice-presidente do nosso ministério, da nossa igreja, e vou pedir para que assim que ele chegar, ainda que esteja em conjunto cantando, que toda a igreja se coloque em pé para receber. Amém, queridos? Amém. A honra, a glória é para Jesus. A consideração nós prestamos de respeito aos nossos irmãos e aos nossos líderes, mas a honra e a glória é para Jesus. 291, Ruth Cruz. Vamos cantar com alegria a mensagem da cruz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Onde tu se dirigiu, ela um dia fugir, foi plena de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, onde nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, terra desde a
do Senhor. Segura bem a minha. Se o Senhor segurar a tua mão, jamais você vai cair.
que vocês estejam prontos também para louvar o Senhor. Verdadeiros como Daniel, amor chamado como Samuel, o amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade há muito se multiplicou, amantes de si mesmo é o que mais se vê, mas Deus jamais vai se escarnecer. estão os irmãos?
o pastor Marcos Celeste, lá de Garatá. Os irmãos de Garatá. Agora em cima do. Amém. Deus abençoe ele. Pastor João, está aqui, pastor. Mete a mão. Mete a mão, pode vir. Aleluia. Congregação do Guanabara, pastor Mitsu, seus companheiros, os irmãos que vieram do Guanabara. Ronaldo, chegando aqui nesse lugar conosco, que é o lado do seu pastor, né? Devia estar aqui já, viu? Vem para cá que eu vou lugar para você. Aleluia, bonita cooperação do Guanabara, olha que bonito. Pastor Mitsu, Deus abençoe, viu? O Japão é assim, graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Aleluia. O irmão Ronaldo, ele é presbítero da igreja. Fica no meio, Ronaldo, pode vir no meio. Cadeira do lado, aqui, ali, beleza, ali, põe duas cadeiras. Tem um sobrando ali, viu? Isso era. Cadeira sobrando ali, aqui na frente. Aleluia. Presbítero Ronaldo, ele sempre foi nosso irmão ali, nosso companheiro no Guanabara. Saiu uns dias para o outro ministério, mas voltou, está dando bons frutos. Tive o privilégio de tomar um café na casa dele um dia desse, mas vou voltar lá. Estou em casa, Deus abençoe. Aleluia, igreja. Jesus é maravilhoso, é lindo, é poderoso, é justo, é fiel. Aleluia. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Estamos recebendo entre nós pastor José Wellington Júnior, como eu havia dito para a igreja a partir de quarta-feira que o pastor viria. Ele é o pastor vice-presidente do nosso ministério, vice-presidente da convenção estadual da Confradesp. Ele é diretor executivo da CPAD. Ele é o nosso pastor, portanto ele é o pastor desta igreja. Os irmãos recebem o pastor Wellington Júnior com alegria, digo amém. Amém. E ele é pastor setorial aqui da cidade de Guarulhos. E eu desejei muito por esta data, pastor, Deus o Senhor conosco, sabemos dos múltiplos compromissos que o Senhor tem, e hoje o Senhor, por certo, disse não para várias pessoas para estar aqui, e esta igreja me ama. E nós, e o senhor, a sua família, o pastor Wellington, o pastor José Wellington, Bezerra da Costa, o Ministério do Belém, a Convenção Geral faz parte da oração de cada um desses obreiros aqui, faz parte das nossas orações. Não há um culto aqui que nós não oramos pelos senhores. Aqui estão os obreiros, quem sabe mais tarde eu terei a oportunidade de nominar algum deles aqui. Com o senhor, pastor, o senhor é o pastor da igreja. Por favor, vamos para as cenas, o pastor está dando a liberdade para que nós providenciemos aqui algo que é tão maravilhoso. Nós cantamos louvores a Deus, adoramos, e agora nós vamos contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.
A Bíblia nos diz que Deus ama aquele que dá com alegria, oferta. A Bíblia diz que Deus odeia o devorador, adivinha a maior abastança, dá o direito de fazer provas dele para os dizimistas. Nós contribuímos não para sermos abençoados, nós contribuímos porque somos abençoados. E se houver algum visitante, algum amigo, não perca a oportunidade de contribuir e ser abençoado também. Aleluia. A sua oferta, o seu dízimo, contribui para o crescimento e para o bem-estar da obra de Deus. Deus tem nos abençoado aqui no nosso setor, pastor José Wellington Júnior. Tem crescido, graças a Deus, tendo aberto, alguns trabalhos têm sido abertos. Estaremos abrindo mais um agora, um bairro chamado Cachoeira. São esses obreiros, são esses homens que trabalham. Eles trabalham, eles obedecem, essa igreja nos ouve e o Senhor tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Irmão José, pode orar. Pai querido, Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus servos que irão contribuir, Senhor, na tua casa. Retribua cada um segundo a tua misericórdia. Supra, pois, as necessidades do teu povo. Dê o necessário para o sustento da tua obra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ele foi
quero inicialmente expressar aqui a minha alegria em poder estar mais uma vez no nosso setor aqui do Arujá. Já estive aqui há algum tempo atrás. E, se não me engano, foi aniversário do pastor Euclides. Já faz algum tempo. Mas hoje o Senhor me concede essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, rever o pastor Adir, um amigo, um companheiro, alguém que já nos conhecemos há alguns anos, e louvamos a Deus pela sua vida. Pastor Adir, muito comprometido com o ministério da igreja, com o pastor da igreja, ajuda com as suas ideias, com as suas sugestões, e é muito bom estar ao lado do pastor Adir, sua família. Quero aproveitar a oportunidade de trazer saudações da minha esposa, a Alda. Não foi possível estar falando ao pastor Adir aqui, que hoje tínhamos aí um outro compromisso, mas eu tinha prometido a ele que estaria aqui. A minha família foi cumprir com outro compromisso, e eu estou aqui com os irmãos para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Portanto, é muito bom estar aqui com os irmãos, rever também os nossos companheiros, os cooperadores. A gente se encontra sempre ali no Belém, mas é muito corrido, e aqui a gente tem um pouquinho mais, pelo menos para cumprimentar com mais calma os irmãos aqui nesta noite. Estou feliz em rever aqui esse grupo bonito da igreja, adolescentes cantando com muito vigor, com muita alegria. As irmãs de circulação também já cantaram, os jovens, enfim. É muito bom quando no culto de doutrina nós temos a oportunidade de participar do culto de adoração com o nome do Senhor. Eu quero destacar aqui a presença dos irmãos que estão comigo, o pastor Alexandre Júnior, que está, o pastor Alexandre Júnior é o secretário adjunto do nosso ministério, da nossa secretaria, nos ajuda muito ali também, e é também um dos nossos cooperadores de Guarulhos. Ele é o responsável, é o dirigente, é o líder dos adolescentes do setor, que dirige também uma congregação. E o pastor Ivan, o pastor Ivan é o secretário do pastor presidente, ali do gabinete. Só fala com o presidente e quem passar por ele. Então tem muita gente que faz uma velhazinha com ele e tudo mais. É muito bom, Ivan. É um amigo também, muito bom, assim como o pastor Alexandre, muito obrigado. Também o pastor Mariano, que está ali à porta, o Mariano, o Montácio, os que nos acompanham. Todos receberam esse convite? Amém? Amém. Bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, é muito bom estar aqui com os irmãos, sentir a presença do Senhor. Certamente Deus já tem falado aos nossos corações através dos louvores que aqui foram ministrados. E eu gostaria de convidá-los para a leitura de alguns versículos que são registrados no livro do Apocalipse. Quero agradecer também os irmãos ali da recepção, os cooperadores que nos receberam tão bem, não é? Me protegendo com o guarda-chuva. Cheguei um pouquinho molhado porque a chuva era muito, mas não foi falta da proteção dos irmãos aí. Muito obrigado, os irmãos da recepção, que nos receberam muito bem. Vamos ler então, meus amados. No livro do Apocalipse, vamos ler o capítulo 3. Vamos ler os versículos 7 em diante. 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, quem fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pulso uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Amém. Glória a Deus. Fiquemos em pé, meus amados. Quero convidá-los para que oremos ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que continue falando conosco através da sua palavra. Pastor Alexandre Júnior. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, a nossa gratidão por estar em sua casa, Senhor. E neste momento nós apresentamos a ti o teu Filho, que irá ministrar a tua palavra. Usa-o com graça,
unção, poder e autoridade dos céus, em nome do teu Filho Jesus. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. É o nosso pedido e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus amados. Glória a Jesus. Meus amados, quando eu estava orando ao Senhor e pensando neste culto, me veio ao coração algo para meditar com os irmãos, que tomamos aqui como base o que poderíamos dizer a melhor igreja na visão de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus vai se encontrar com o apóstolo João na ilha de Patmos, na verdade João estava ali, a Bíblia diz que estava exilado por causa da palavra do Senhor. E nós entendemos, meus amados, que no pensamento de João certamente não havia nenhuma aspiração mais. João aqui já estava com uma idade avançada, já havia feito muito, mas João guardava algo especial no seu coração. João foi um daqueles que estiveram com o Senhor Jesus e participaram do ministério do Senhor Jesus. Quando João escreve tudo aquilo que ele viu e tudo aquilo que ele presenciou, aquilo que aconteceu com ele na ilha de Patmos, dá-nos aqui quer entender que João conhecia muito bem ao Senhor Jesus. João conhecia um Jesus, não somente o Jesus filho de Maria. João conhecia um Jesus, não somente o implantador ou aquele que veio fundar a sua igreja, mas João conhecia não somente o Jesus desfigurado na cruz do Calvário. João estava dando-nos a entender que não conhecia somente o Jesus ressuscitado, mas ele conhecia também o Jesus glorioso, porque João teve a experiência especial com o Senhor. Apenas João, Tiago e Pedro viram Jesus transfigurado, um Jesus do corpo glorioso, um Jesus do corpo celestial. E quando Jesus leva, ainda no desenvolvimento do seu ministério, quando Jesus leva João lá para aquele monte que ficou conhecido posteriormente como o monte da transfiguração, ali Jesus se transfigurou diante dos três. Estava ali também Moisés e Elias, e Jesus se transfigura diante de João. Então João conhecia um Jesus do corpo glorificado, um Jesus do corpo celestial, que então João tinha essa afinidade com o Senhor Jesus. E quando João lá na ilha de Patmos, ele ouve uma voz, alguém que falava por detrás dele, e a Bíblia diz que quando ele se vira para saber quem é, para identificar quem fala com ele, João já identificou imediatamente, porque Jesus se apresenta para João na ilha de Patmos da mesma maneira que havia se apresentado antes mesmo de ser preso. Jesus se manifesta a João do corpo glorificado, do corpo transfigurado, do corpo glorioso. Bendito é o nome do Senhor. João diz: e virei para ver quem falava comigo. Aí ele ouvia aquela voz: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou o que fui morto, mas que estou vivo, e vivo para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor. João pode identificar então, meus amados, que aquela voz que falava com ele era a voz de Jesus Cristo, o Senhor. Era aquela voz que ele bem conhecia. João conhecia aquela voz, porque muitas vezes ele ouviu aquela voz dizer: levanta e anda. Ele ouviu aquela voz dizer: vai em paz, não peques mais. Ele ouviu aquela voz dizer que a salvação chegou, enfim. João conhecia bem aquela voz, mas agora o Senhor Jesus entrega a João uma missão. E quando o Senhor manda que João escreva 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, eu comecei a pensar a respeito disso, meus amados. Estamos aqui reunidos num culto de doutrina,
E certamente nós precisamos que o Senhor fale conosco, porque o culto de doutrina é o culto onde aprendemos, é o culto onde o Senhor fala conosco de uma maneira mais especial. E João recebe aquelas cartas para entregar às igrejas da Ásia. Alguns teólogos querem se referir como aquelas 7 cartas ou as 7 igrejas representam as fases da igreja no Senhor, mas não é este o assunto que eu quero falar com os irmãos. Mas eu quero dizer a vocês, meus amados, que quando o Senhor entrega aquela carta, Ele dá a entender para João que Ele conhece muito bem as 7 igrejas. Ele conhece bem as 7 igrejas, porque não tem como se esconder da presença do Senhor, não tem como se esconder dos olhos do Senhor Jesus. Ele diz para João, para todas as 7 cartas, ele dizia: eu conheço as tuas obras, eu conheço bem vocês. O Senhor Jesus, meu amado, é aquele que nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe o que eu estou pensando agora, ele conhece o meu coração, ele conhece as minhas intenções. Ele não conhece somente por fora, ele conhece o crente por dentro. Bendito é o nome do Senhor. E é bem por isso, e é bem porque Ele nos conhece, é que Ele fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes nós queremos ouvir algo, mas Ele sabe que nós precisamos ouvir a Sua palavra. E nesta noite Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Ele conhece o teu problema, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua fraqueza, Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece a tua ansiedade, e Ele tem a palavra que o teu coração precisa, que o meu coração precisa. Olha, meu amado, num culto como este, o Senhor Jesus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. É verdade que o Senhor usa instrumentos para falar conosco. Ele usa corais, Ele usa o irmão que vai dar uma salvação, Ele usa o pregador, Ele usa o pastor da igreja, Ele usa o profeta. Enfim, o Senhor Jesus usa alguém para falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. E saiba, meu querido irmão, jovem, adolescente, minha irmã, que está conosco nesta noite, o Senhor quer que você saia daqui edificado. Você veio aqui para sair daqui edificado. Ele quer que você saia daqui mais crescido espiritualmente. Glória a Jesus. O Senhor conhece. Aliás, essa palavra foi comum às 7 igrejas. Eu sei as suas obras, eu conheço as suas obras. E outra palavra que foi comum para todas as igrejas foi aquela: a quem vencer eu farei, a quem vencer eu darei, a quem vencer eu serei, a quem vencer vai estar comigo. Enfim, para todas elas, dessa palavra que a quem vencer, a quem vencer. Então a palavra de Deus é para mim e para você nesta noite. Eu conheço as tuas obras, e aquele que vencer eu farei, aquele que vencer eu darei, aquele que vencer eu serei. Aleluia, glória a Jesus. Isso quer dizer, meu amado, que você foi escolhido pelo Senhor para ser vencedor. Você foi escolhido pelo Senhor para vencer, não para ser derrotado. Derrotado é um capeta, um crente é vitorioso. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Apesar da nossa fragilidade, nós somos vencedores. Muitas vezes nós queremos bambear, mas o Senhor nos segura. Bendito é o nome do Senhor. Muitas vezes o inimigo coloca empecilhos diante de nós, e às vezes nós queremos até tropeçar. Você tropeça, mas não cai, porque o Senhor Jesus te segura. Glória a Deus. Você tropeça, mas se levanta e se mantém de pé. Esta é a ideia de Jesus para cada um de nós. Bendito é o nome do Senhor. Então, para todas elas, a palavra era: ao que vencer e a quem vencer. Mas, meus amados, para as 7 igrejas, o Senhor teve para 5 delas palavras de repreensões. E nós entendemos que 5 daquelas igrejas não agradavam ao Senhor. Os 5 daquelas igrejas tinham algo que praticavam, que entristecia o coração de Deus. 5 daquelas igrejas faziam algo que ia contra a vontade do Senhor. E o Senhor repreende 5 dessas igrejas. Ele repreende
de uma maneira muito dura, de uma maneira muito forte. Ele repreende aquelas 5 igrejas, mas 2 igrejas nós entendemos que agradavam ao Senhor, que são as igrejas em Esmirna e a igreja em Filadélfia. Essas igrejas agradavam ao Senhor. E o que me chamou a atenção para nós meditarmos é justamente a igreja em Filadélfia, quando ele diz para aquela igreja, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, aí Jesus se identifica de uma maneira especial para aquela igreja, porque, meus amados, Jesus se identifica de uma maneira especial para aquele a quem ele ama. Aleluia, glória a Jesus. Jesus já te chamou de amigo, Jesus já te chamou de filho. Aleluia, Jesus já te chamou de filha. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Eu já tive o privilégio, certamente os obreiros aqui, a igreja também, muitos já tiveram o privilégio de ouvir uma mensagem profética, Deus usando um profeta, Deus usando um pregador e chamando você de filho, chamando você de filha. Filha, eu estou contigo. Filha, você vai vencer. Filho, eu vou te ajudar. Filho, aleluia. Essa maneira íntima de que Jesus trata aqueles a quem ele ama, aqueles a quem ele tem compromisso, aqueles a quem ele quer de perto, aqueles a quem ele tem intimidade. Ele trata de filho, ele trata de filha, ele trata de amigo, ele trata de amiga. Você é amigo de Jesus, você é amiga de Jesus, você é íntimo do Senhor Jesus. Jesus se identifica de uma maneira especial. E para aquela igreja ele diz: isso diz o que é santo. Aleluia. Aquele que é santo é quem fala contigo, aquele que é santo é quem está pronto para te guardar, aquele que é santo é quem traz a palavra de ânimo para o teu coração, aquele que é santo é quem traz a palavra de proteção para a tua alma, aquele que é santo é quem traz a palavra para levantar o teu ânimo, aquele que é santo é quem traz a palavra de restauração para a tua vida, aquele que é santo. Jesus fala para aquela igreja: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Aleluia, Jesus é o verdadeiro. E você sabe quando é Jesus que está falando. Quando Jesus fala, nossa alma se enche. Quando Jesus fala, nós nos trememos todo. Quando Jesus fala, nosso coração é aquecido. Quando Jesus fala, você se sente protegido. Quando Jesus fala, você se sente guiado. Quando Jesus fala, você se sente confortado. Quando Jesus fala, você parece que aumenta as tuas forças, renova as tuas forças. É quando o verdadeiro fala contigo. Jesus disse: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. E aqui Jesus fala uma coisa linda: o que tem a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. É aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, meus amados, eu comecei a pensar a respeito disto. Quando, meu amado, o Senhor Jesus se identifica para aquela igreja e diz: eu tenho a chave de Davi. Eu sou quem abre porta, eu sou quem fecha a porta. A porta que eu fecho não tem quem possa abrir, e a porta que eu abro não tem quem possa fechar. Aleluia. Eu não sei se alguém entrou aqui nesta noite dizendo: Senhor, as portas estão fechadas. Senhor, porque as portas estão fechadas? Mas esta noite eu tenho a palavra de Deus para o teu coração. Se a porta está fechada, quem fechou foi Deus. Você é crente, você é servo do Senhor, você é serva de Deus, você é fiel ao Senhor. Então, mesmo se não
que permite muitas vezes nós experimentarmos momentos de adversidades em nossa vida. E eu comecei a pensar, meus amados, lá no livro de Jonas, a Bíblia diz que o Senhor mandou a tempestade no navio que Jonas estava. Não foi nem o Senhor que permitiu, que Ele mandou a tempestade no navio que Jonas estava. Então quando o Senhor Deus fecha a porta, quando o Senhor Deus manda a tempestade, é porque tem algo que Ele está querendo ensinar, é porque tem algo que Ele está querendo de você, meu amado. Se Jesus não se importasse com você, nada disso aconteceria. Mas quando Ele fecha a porta, é porque Ele quer ver você mais de perto. Ele quer ouvir mais a tua voz. Ele quer ver as tuas lágrimas. Ele quer ter mais compromisso contigo e quer que você tenha mais compromisso com Ele. A porta está fechada, continue orando. A porta está fechada, continue clamando. A porta está fechada, continue chorando. O teu choro não é em vão. O teu clamor não é em vão. A tua oração é ouvida diante do Senhor. Agora, é interessante que nós procuremos entender o que é que o Senhor quer que aprendamos com as adversidades. Quando o navio de Jonas começa a passar por turbulência, na hora Jonas já disse: o culpado sou eu. Pode me lançar fora do navio, porque quando eu sair fora vai ficar tudo bem. Jonas já identificou que ele era o responsável pela turbulência do navio e tomou uma atitude, tomou uma decisão. Meu irmão, aleluia, a palavra hoje é séria. Aliás, a palavra todo dia é séria, né? Pense, por que o teu navio está em turbulência? Por que o teu navio está enfrentando tempestade? Será que essa tempestade foi Deus quem mandou? Ou são contingências da vida? Mas seja qual for o motivo dessa tempestade, é o Senhor que tem o basta. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sabe, meus amados, a tempestade veio do navio de Jonas para preservar a chamada de Jonas. Parece até um contrassenso, uma contradição. Como é que Deus quer preservar o profeta e manda a tempestade e depois ele é lançado no fundo do mar? Então muitas vezes a tempestade vem porque Deus quer preservar a tua chamada ministerial. Deus quer preservar a tua salvação. Deus quer preservar a tua fé. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Ouça, meu irmão, minha irmã. Deus está colocando meu coração para dizer a você agora: você não é mais um, você é um importante diante do Senhor. Quando Deus escolhe, Deus não abre mão. Quando Deus escolhe, Deus não abre mão. Jovem, adolescente, igreja, você foi escolhido pelo Senhor e o Senhor não vai abrir mão de você. Pode o mundo se levantar contra você, você está protegido por Deus. Pode os seus adversários se levantarem contra você, você está protegido por Deus. Pode te lançar na cova, como aconteceu com José, mas na cova você vai sair vivo. Pode te caluniar, mas a calúnia vai se transformar em algo de bom para a tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Então, o Senhor está preservando a vida de Jonas, o seu profeta, porque se Deus não se importasse com Jonas, sabe o que ele faria? Jonas não quer, então vou destituí-lo do ministério profético e vou escolher outro profeta, e ele que vai pagar o preço. Mas Deus disse: não, eu vou insistir com ele. Ouça nessa noite, o Senhor Deus está insistindo com você. Deus vai insistir mais com você. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vocês conhecem a história de Jonas? Ele terminou sendo, obedeceu ao Senhor, foi engolido pelo peixe, depois foi vomitado pelo peixe, que terminou cumprindo com aquilo que o Senhor Deus queria da parte dele.
Então, meu amado, se a tempestade foi Deus quem mandou, é você quem vai fazer essa tempestade parar. Quando você disser para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, me usa. Aleluia. Quero dizer para vocês, obreiros, em nome do Senhor Jesus, vou usar até uma palavra meio chula. O obreiro não pode ter medo de cara feia. Use a autoridade de Deus na tua vida. Eu não sei que situação você precisa, mas use a palavra de Deus e a autoridade que Deus te deu. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. O Senhor quer preservar o ministério de muita gente aqui. É por isso que Ele permitiu que viesse a tempestade. Glória a Deus. Cada tempestade que nós nos aproximamos de Deus. Cada tempestade que conhecemos mais o Senhor. Cada tempestade que nós entramos no coração de Deus. Aleluia. Foi diante de uma tempestade que os discípulos conheceram melhor a Jesus e perguntaram para outro: mas quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Glória a Jesus. Esta noite, meu amado, nesta noite a tempestade chega ao fim. Você precisa tomar uma posição. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus te chamou, meu amado, não para você recuar, chamou para você avançar. Oh, aleluia, aleluia. Jesus, Senhor Deus, não se abre mão de Jonas e Jesus não abre mão de você. É você quem Ele quer. É você quem Ele quer. E muitos têm que entender isso. Entende e aceitar isso. Porque o escolhido não é aquele que o homem quer, o escolhido é aquele que Deus quer. Glória a Jesus, glória a Jesus. Pode ter 7 na tua frente, meu amado, mas Deus vai tirar o 7 e você vai chegar lá, porque você não é escolhido por Ele. Vamos conhecer aqui a presença do Senhor nessa noite. Oh, aleluia, eu sinto Jesus falando, glória a Jesus, aleluia. Não se considere o último na fila, meu amado. Porque dirigente de congregação, pastor setorial, ele não tem ministério para dar, quem dá é Jesus. É Jesus quem tem ministério para dar, é Ele que preserva o nosso ministério. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, meu amado, é o Senhor quem preserva você. Salmo 124 diz: não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os homens teriam nos engolido. Aleluia. Teríamos sido presos como o pássaro no laço do passarinheiro, mas o laço quebrou-se e nós escapamos e bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, meu amado, você é de Jesus. Muitas vezes o Senhor fecha a porta porque Ele quer que nós nos aproximemos mais dEle. Mas o Senhor Jesus disse para aquela igreja: eu tenho a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Mas olha o que Ele diz, essa palavra para nós: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Glória a Jesus. Esta noite eu sinto que portas estão sendo abertas, portas que estão fechadas que estão sendo abertas. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sei que porta está fechada para você, mas ela está sendo aberta hoje. Se é porta de emprego, meu querido, não se preocupe, ela foi aberta hoje. Se a porta da paz, que a contenda foi embora hoje. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sabe, meus amados, uma das armas do inimigo desses últimos dias é trazer a contenda no meio do povo de Deus, trazer a contenda no meio das famílias.
ou contenda dentro da família. Aleluia. E ultimamente eu tenho me preocupado um pouco com isso, a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa família e com a nossa casa. O inimigo tem lançado setas malignas para trazer confusão dentro das casas, dentro dos lares, entre marido e mulher e filhos. O diabo está querendo desestruturar os lares, porque desestruturando lares ele está afetando também a igreja. Mas esta noite, meu amado, o Senhor Jesus aqui está para dizer a você que a porta da paz está sendo aberta para o teu lar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Sabe, meus amados, estou sentindo de falar e vou falar aos irmãos das ministrações de casamento que eu faço. Aliás, eu fiz com muita alegria, celebrei o casamento do filho do pastor aqui. E certamente no dia do casamento dele eu disse que eu vou dizer a vocês que o amor conjugal é conservado por Deus, mas quem alimenta são os cônjuges. E alimentar o amor conjugal significa renunciar, abrir mão de alguma coisa em prol do casamento. E uma das coisas que está acontecendo muito, meus amados, nos casamentos, é a falta de diálogo nos lares. Marido não conversa mais com mulher, porque mulher não conversa mais com o marido. Parece que o computador, a internet, os Facebook da vida, os Twitters da vida, todo mundo fica conhecendo todo mundo lá fora, e dentro de casa fica cada vez mais estranho. Parece que você ficou estranho dentro de casa. Todo mundo sabe lá fora até a hora que você vai no banheiro. Mas dentro de casa você não conversa com a esposa, não conversa com os filhos, e filho não conversa mais com o pai. Bíblia nem se abre mais dentro de casa, porque a internet tomou conta do espaço e do tempo dentro de casa. Meu amado irmão, minha querida irmã, em nome do Senhor Jesus, desligue o computador, abra a Bíblia. Os internautas não tem nada de bom para você. É claro que alguns têm alguma coisa boa, mas é muito difícil. O que tem de bom é a palavra de Deus, é a vida de oração e consagração ao Senhor. Glória a Jesus. Querido irmão, converse com o teu marido, converse com a tua esposa, porque às vezes o silêncio faz com que você comece a imaginar situações que não estão acontecendo. Às vezes a esposa está assim, não está com aquela cara de sorriso, ela está com a cara meio fechada, às vezes está com dor, você não sabe. E já fica maquinando, achando que, começando a voar, achando que a mulher está nervosa com você, que a mulher não quer saber de conversar com você. Vá lá conversar com a tua esposa, e o que ela mais quer ouvir é a tua voz. Aleluia. Se tem uma coisa, a igreja está aqui, a família reunida, né? E se tem uma coisa, meu irmão, que a mulher gosta, é de carinho. Quanto tempo faz que você não chama carinhosamente a tua esposa? Alguns chamam de minha nega, minha velha. Se eu faço para minha esposa, eu não tenho um problema muito sério. Chama a tua esposa de minha velha, não, você pode ter problema. Mas faça um carinho para a tua esposa. Convide a sogra para jantar na tua casa. É só um dia, depois do outro ano você chama ela. Converse com o teu marido, minha irmã. Ele tem muita tribulação lá fora, problema com o chefe, com o patrão, com o trânsito, com o carro que quebrou, com o fulano que não pagou a conta que devia para ele, com a dívida que ele tem que pagar, enfim, ele traz muitos problemas lá de fora.
Mas dentro ele precisa ter paz, do lar ele precisa ter paz, precisa encontrar alguém que o atenda. Aleluia. Cuide bem do teu marido. Meus amados, eu disse aos irmãos na quarta-feira lá em Guarulhos, na comunidade, que hoje está muito mais fácil divorciar do que casar. Antigamente você tinha que ficar um ano separado de corpo, depois a entrada na justiça, esperar mais um tempo, o juiz ia chamar, ia conversar. Olha, no fim demorava uns 2 anos para divorciar. Hoje você vai no cartório e marca para depois da manhã, depois do cartório você vai lá e divorcia. E está mais difícil para casar do que para divorciar. E o diabo fica dizendo: resolve essa situação logo. Quem dá a solução não é o capeta, quem dá a solução é Jesus Cristo. E outra coisa, meus amados, se o teu casamento não vai bem, não vá pedir opinião para vizinha ou para vizinho, porque às vezes você vai pedir opinião para alguém que está pior do que você. Uma mulher que não se dá com o marido, que não fala com o marido, que pragueja o marido, vai falar com alguém que tem casamento de exemplo, de referência. Converse com o pastor da igreja, ele tem a palavra de Deus para o teu coração. Eu estou lembrando no dia em que aquela mulher procurou o profeta Eliseu. Ela tinha dívidas e o devedor queria levar os seus filhos em troca do pagamento da dívida, mas ela foi falar com o homem de Deus. O homem de Deus não tinha dinheiro para pagar a dívida dela. O homem de Deus não tinha solução material para ela, mas ele tinha uma palavra de Deus para o coração dela. Aleluia! Oh, meu amado, procure o homem de Deus. Ele tem uma orientação do céu para a tua vida e para a tua família. Glória ao nome do Senhor. E olha, ali ela ouviu o conselho do homem de Deus. E ali veio a solução para um problema que ela precisava. Aleluia. Eu achei muito interessante isso aqui, meus amados, porque os irmãos sabem que em alguns lugares por aí, hoje, não se considera mais o homem de Deus como homem de Deus. É mais fácil falar com o advogado, falar com a família, ou com um ou com o outro. Não, meu irmão. O pastor está aqui na orientação do Espírito Santo para trazer o conselho que a tua família precisa. Aleluia. Glória a Deus. Estou me lembrando, meus amados, do dia que aquela senhora, por nome Ana, estava no templo. A Bíblia fala que ela não comia, ela só chorava. E no templo ela balbuciava, mexia com a sua voz, e a ponto que o homem de Deus, o profeta Eli, achava que ela estava embriagada. E o homem de Deus, o sacerdote, falou: escuta, até quando você vai continuar bebendo? E aquela mulher, eu acho incrível, meus amados, meus irmãos, o equilíbrio que aquela mulher manteve. Ela podia pensar que esse homem está fora da direção de Deus. Eu estou orando e ele vai falar que eu estou bêbada. Esse homem não sabe o que faz, ou o que fala. Esse homem está completamente fora da direção de Deus. Ela não fez nada disso. Ela manteve o equilíbrio, ela respeitou Eli como homem de Deus. E disse ao homem de Deus: ah, meu Senhor, eu não tenho colocado bebida na minha boca. Eu estou aflita, angustiada, e estou falando com meu Deus. Sabe o que o profeta disse para ela? Eli disse para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Foi o último dia que ela entrou aflita no templo. A Bíblia diz que ela saiu, já não chorava mais, e foi comer, e no ano seguinte ela volta lá e mostra para o sacerdote: aqui está o resultado da minha oração, da minha petição. Aleluia! Mas que abençoa a mulher foi Eli, foi ele que disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Minha irmã, meu irmão, fale com o homem de Deus, porque ele tem bênção de Deus para a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Evidente que saímos um pouquinho do assunto, eu vou voltar para ele, porque certamente Deus queira que eu fale isso aqui a todos nós precisamos ouvir isso aqui. Então você precisa de paz no teu lar. E se a porta da paz está fechada, Jesus hoje ele abre essa porta. E aí o versículo diz: eis que diante de ti vos a porta aberta.
e ninguém pode fechar. Não tem quem possa fechar a porta que o Senhor Jesus abre. Aleluia. Ouça, meu amado, o Senhor Jesus disse àquela igreja: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, se a porta está aberta, meu amado, pode glorificar a Deus, e não tem capeta que vai fechar a porta que o Senhor Jesus abriu para a porta. Mas no versículo de número 9, eu achei bonito quando ele diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Pois, mas isso é uma declaração de amor de Jesus. É Jesus quem faz essa declaração de amor para aquela igreja. Ele diz: eu quero que saibam que eu te amo. Eu não sei se as irmãs já ouviram hoje o marido de vocês dizer a vocês que ama vocês. Não sei. Mas Jesus disse que te ama. O teu marido pode ter esquecido, mas Jesus não se esquece. Jesus te ama. Eu não sei se o marido ouviu da mulher hoje que ela ainda o ama, se ela pode ter esquecido, mas Jesus não se esquece. Jesus diz que te ama. Quando chegar em casa, vocês podem dizer um pro outro que ama. Tá certo? Mas Jesus diz essa noite: eu te amo. Você é amado por Jesus. Talvez você diga: mas eu sou cheio de problemas. Mas Jesus te ama. Eu sou muito fraco, mas Jesus te ama. Eu sou muito falho, mas Jesus te ama. Eu sou muito limitada, mas Jesus te ama. É digno ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E para encerrar, meu amado, você já disse para Jesus hoje que o ama? Quantos amam Jesus? Se você não disse para Jesus ainda que o ama, diga agora: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Começa a sentir o amor de Jesus. Começa a sentir o amor de Jesus. Começa a sentir a presença de Jesus na tua vida. Glória a Jesus, esse amor é recíproco. Jesus ainda te ama. Glória a Deus, aleluia. Independente de quem você é, Jesus te ama. Independente de quem você foi, Jesus te ama. Independente das suas fraquezas, Jesus te ama. É Ele quem restaura a tua fé. É Ele quem restaura a tua vida. É Ele quem restaura o teu lar. É Jesus quem restaura a tua saúde. Jesus te ama. Glória a Jesus. Sinta-se amado por Jesus aí. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sinto a presença. Eu sinto a presença desse Jesus nessa noite. Jesus é a solução que a tua vida precisa. Jesus é a solução que o teu lar precisa. Jesus é a solução que o teu problema precisa. Eu sei que hoje é muito doutrina, mas antes de devolver o microfone ao pastor aqui para ele fazer os avisos, depois estaremos orando para encerrar. Eu sei que fazer um convite a pessoas que estão conosco e ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, mas que hoje vieram a este culto trazido pelo Espírito Santo, trazido por Jesus, porque Jesus te ama e Jesus tem a solução para a tua vida. Receba Jesus como teu Salvador. Receber a Jesus como Salvador é reconhecer que Ele é o único que salva. Jesus é o único que perdoa. Jesus é o único que traz a solução para os problemas e a cura para as enfermidades. Onde está a pessoa que deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão como sinal. Sabe que temos alguém? Aleluia. Não sei se há alguém que ainda não é crente, mas o convite está sendo lançado agora. Receba Jesus como teu Salvador e tenha certeza que a tua vida vai mudar. Ele vai abrir porta, aleluia, e não tem ninguém que possa fechar a porta que Ele vai abrir. Receba a Jesus como teu Salvador. Sabe que temos alguém? Que eu não conheço os irmãos aqui, mas você olhe para o seu lado, meu irmão, para a pessoa que está ao seu lado, deveria ser crente, e se não for, convide para aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, pois precisa de uma solução, e Jesus tem a solução que essa pessoa precisa. Temos alguém para Jesus? Será que temos? Aleluia. Não perca esta oportunidade
que Jesus te oferece nesta noite: oportunidade de salvação, oportunidade de restauração, oportunidade de cura. Tudo aquilo que você precisa, Jesus tem para te dar. Tudo aquilo que a tua alma precisa, só Jesus tem para te dar. Está aqui, temos alguém? Levanta a sua mão, vem aqui à frente, a igreja vai orar por você. Eu tenho certeza que você vai alcançar aquilo que deseja ao teu coração. Permite que Jesus faça alguma coisa por você. Até hoje você procurou tantos meios e nenhum deles pode trazer a solução que você precisa. Mas Jesus tem a solução que você precisa, e permita que Ele te ajude. Será que temos alguém? Não temos? Se houver alguém que não quis vir hoje, que Jesus te conceda uma nova oportunidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de viver o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, o seu sangue derramado para Deus me consagrou. Aleluia! Nós louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Os irmãos estão felizes em ouvir a palavra de Deus e ter o pastor José Wellington Júnior conosco nessa noite. Digo amém. Amém. Aleluias. Que Deus continue usando o nosso pastor, abençoando ele e toda a sua família. Se Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja amanhã pela manhã, nós teremos mutirão em nossa congregação no Guanabara. Pastor Mitsu, estarei lá chegando umas 8h30 para tomar café. Deus, vocês trabalharem, tomar café com os irmãos. Preciso de ajuda, de obreiros, companheiros que puderem estar conosco ali. Temos um muro, os irmãos fizeram um buraco lá e a casa do vizinho está quase caindo. Né? Já caiu o pé de laranja, o pé de manga está quase caindo, não vai cair não. Vamos socorrer ali no Guanabara, em nome de Jesus. À noite teremos festividade de círculo de oração em nossa congregação do Pinheiro e pré-congresso de mocidade no Recanto Primavera. É o grupo 2, estará indo para lá, sairá um ônibus daqui às 18 horas para levar a mocidade. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical em todas as nossas congregações. Queridos, quem está participando da escola dominical devem participar. O assunto do domingo continua sendo um assunto de muita importância para a igreja do Senhor. Então os irmãos devem participar da escola dominical. O assunto vai ser a via de Nabote. Sexta-feira que vem, na aula, pede para avisar, aquele grupo de irmãs que estarão indo para o Belém na sexta-feira, sairá um ônibus ali de Santa Isabel às 13 horas, passando por aqui. Desta vez é um ônibus de alguns carros, né, irmão? Sexta-feira, saindo às 13 horas, para cooperar ali, cumprir nossa escala lá no Belém. O irmão Reginaldo está pedindo as orações da igreja pela esposa, a irmã Ivânia. Cadê a irmã Ivânia? O Real? Real? Ah, está nossa irmã. É a forma dele dizer que é, viu, irmão? Pedindo ali, lembrou do seu aniversário, viu? Aleluia. Os irmãos querem parabenizar a irmã Ivânia pelo seu aniversário? Diga amém. Amém. O Breno, filho do presbítero Cidocínio, está Breno. Pega, meu filho, por gentileza, aniversariando também. Os irmãos querem parabenizar o pelo seu aniversário? Diga amém. Amém. Deus abençoe, meu filho. Nós temos aqui hoje, pastor Wellington, nós temos 20 dirigentes, 23 dirigentes de congregação, não é isso? Isso. É isso, né? 28 dirigentes de congregação. Ali em cima, fique perto, gentileza, o presbítero dirigente da congregação do Roselena. Algum irmão do Roselena acompanha o presbítero Lércio? Roselena, pastor, está em Igaratá, é um dos bairros de Igaratá. Deus abençoe. Congregação do centro de Igaratá, central de Igaratá, com o pastor Marcos Cereço. Fique perto, gentileza.
os irmãos que vieram lá de Garatá. Deus abençoe. Jardim, pode citar. Jardim Boa Vista. Elson, é você. Aqui o Elson. Os irmãos que vieram do Jardim Boa Vista. Essa congregação, pastor, é a caçulinha nossa, que ela não tem um ano ainda. Ela está na divisa de Nazaré Paulista. A divisa lá com o pastor Leves. Eles pagam pedágio para vir, quando vem aqui na sede. Sempre que a gente pede para vir, estão aí nas reuniões, sempre presentes. E nós assistimos eles através do dirigente, e assim que a gente pode estar, sempre que a gente pode estar, a gente está com eles. Deus abençoe, queridos. Eles batizaram 6 no último domingo naquela congregação e tem mais 6 no próximo batismo, lá em nome de Jesus. Graças a Deus. Lá no Jardim Pouso Alegre, onde está o José Tamar? Chegou o José Tamar? Pouso Alegre também. A divisa de Garatá, já não sei se é Isabel. Ouro Fino, sabe o Carlinhos, pastor Carlinhos que pega a gentileza. Ouro Fino, aqui do Ouro Fino, aqui mais, o pastor Carlinhos. São Pedro, aqui o dirigente de São Pedro. São Pedro também chegando em Garatá, Jardim São Pedro. Congregação nova, Deus abençoou, compramos a propriedade, já está pago e construímos lá um templo pequeno, mas bem arrumadinho. Os irmãos estão felizes servindo ao Senhor. Aleluia. Jardim Caiubi, pastor Pedro é dirigente do Jardim Caiubi. Guanabara é o pastor Mitsu. O Mitsu é conhecido, né, pastor? É a esposa da irmã, nossa preletora. Irmã Rita, isso, irmã Rita. Barreto 1, pastor Amaro, é o homem que tem me ajudado aqui na administração do setor, da pastor Amaro. Você mandou Barreto 1, fique bem, por gentileza. A congregação bem próxima, Deus abençoe. Os irmãos do Pinheiro, pastor Batista, dirigente do Pinheiro, o Anderson já foi apresentado, Jardim Eldorado. Pinheiro está abençoado, em nome de Jesus. Jardim Eldorado, aqui o pastor Daniel, congregação pública. Os irmãos do Eldorado, fique bem, por gentileza. Grupo de irmãos, Deus abençoe. Santa Isabel está o pastor Lindenberg, alguns irmãos ali de Santa Isabel, Lindenberg, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Jardim Limoeiro, pastor Gil, os irmãos do Limoeiro. Tevó é uma congregação, uma chácara, no meio do matinho aí, mas tem o pastor, está aqui, a família, o nosso saxofonista ali o grupo de nós, a família. Deus abençoe, queridos. Vila Guilherme. Aqui é Vila Guilherme. Essa o pastor Wellington, é o Wellington com um, viu? É o Wellington com um, viu? A Vila Guilherme também está no Notícia de Isabel. Fazenda Rincão. Presbítero Sandro, aqui era já Rincão. Via Dutra. Estava aqui está ali o sacerdote da Via Dutra. A de São Pedro, São Silvestre. São Silvestre já está na divisa de Itaquaquecetuba. Jordanópolis, está aqui dirigente, Jordanópolis, pastor Milton você conhece, eu falei que você conhece, porque tem um aluno que lá participando dos cursos, então. Aleluia, graças a Deus, né? Nossa Pirituba é a nossa caçula. A última congregação que Deus permitiu realmente aqui está ali o dirigente de Pirituba. Residencial, os irmãos do residencial, pastor Marcelo Pérez, irmãos do residencial. Deus abençoe, queridos. Jardim Real, presbítero Elias, os irmãos do Real. Deus abençoe, queridos. Jardim Emília, esse todos já conhecem. Os irmãos que vieram do Jardim Emília, tem que ver. É a secretarial, pastor Dodani. Aleluia. O pastor deu boas informações do senhor para mim, já colocamos para dirigir, Deus está abençoando, né? Deus abençoe. Aleluia. Retiro, presbítero Antônio. Os irmãos que vieram do Retiro. Congregação do Retiro, pastor, é no meio do mato. Deus preparou, abrimos a congregação através do pastor Lino, colocamos o dirigente lá, acabamos comprando o prédio e está cheio para a glória de Deus. Aleluia, está quase pago também, graças a Deus. Recanto Primavera, pastor Paulo, os irmãos que vieram do Primavera. Primavera, pastor, aquela congregação ali próximo do jardim, vai divisa com Guarulhos também ali, Aracília, congregação grande, próximo do pastor, na rua dos Abacateiros. Queridos, eu quero agradecer, pastor Wellington Júnior, pela sua vida aqui, pastor. É um presente de Deus para mim, para minha família e para esses obreiros aqui. Eu repito o que disse no início. Esqueci de você, o Mirante, aqui o dirigente do Mirante, ele está reclamando, pastor, esqueceu de mim. Luiz Amaral, Barreto 2, fique perto, por gentileza. Pode sentar. Vamos aqui pelo nome, olhando pelo rosto, né? Aleluia. São
são esses aí que eu havia me esquecido. Aleluia. Já falou, Batista, como você quer que o senhor veja tudo, graças a Deus. Fiquemos em pé, queridos. Eu tenho aqui um pedido de oração. As irmãs aqui da sede, não se esqueçam que nós temos um compromisso. Estaremos cooperando amanhã em nossa congregação do Pinheiro, na aula pede para avisar as irmãs. Estaremos lá no Pinheiro com as irmãs em nome de Jesus. Isaías Brasil, cadê você? Isaías Brasil. Lá para o evangelista Isaías, congregação do Íris. É uma congregação abençoada, o pastor Mário mostrava a congregação, o pastor Pedro mostrava. Está cheia, graças a Deus, elas são boas. Aleluia. Eu tenho aqui um pedido de oração, pastor. Nós não oramos por chave do carro, oramos pela família, para Deus abençoar o carro. Nós demonstramos a chave do carro para que nós apresentemos a Deus para o Senhor guardar os acidentes, e o Senhor tem guardado. Uma irmã que comprou um carro zero, trouxe a chave, oramos para o Senhor guardar ela foi viajar. O carro estourou, ela estava, dizia ela que ela estava 130 por hora. Lembra a Fátima daí? A Fátima, lá atrás. Ela confessou o pecado dela, confessou. Estava 130 por hora, mulher 130, meu Deus, parece que ela era via adulta, uma rodovia dessas aí. O carro zerinho, o pneu estourou, isso é inédito. Não aconteceu isso. Deus guardou, porque a igreja orou. O irmão Aslane e a irmã Fábia, ele é filho da irmã Luísa. A irmã Luísa, é isso mesmo. Vamos estar orando para o Senhor guardar o seu veículo, abençoar e livrar de todo perigo, de todo mal e de todos os acidentes. Que Deus conceda aos irmãos uma noite de paz, tranquila, um final de semana abençoado, na presença de Deus, esperando a volta de Jesus. Continue lutando, não deixe a sua cruz por nenhum motivo, porque Canaã é logo ali. Os obreiros do nosso culto ficaram onde estão, para só tirar uma foto e registrar isso aí. Ok? Tudo bem? Vamos orar aqui, meus amados. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por este culto abençoado que Tu nos concedestes. Agradecemos a Ti, Senhor amado, porque sentimos a presença do Teu Espírito Santo e a Tua palavra nos orientando nesta noite, Senhor. Agradecemos a Ti pela vida do pastor Adir e dos obreiros desse setor, ó Pai. A cada um que aqui está presente, Senhor querido, os dirigentes de congregações, os cooperadores, os irmãos, as irmãs que aqui estiveram nesta noite, Senhor. Continua abençoando a cada filho Teu. Agora, nós Te pedimos também, Senhor, por este veículo que foi adquirido pelo Teu servo, Senhor. Levanta aqui a chave para que nós oremos pelo veículo, Senhor, pela família, pela sua família que está fazendo uso dele, Senhor. Eu Te peço, ó Pai, guarda este carro, Senhor, livra de acidentes, livra de problemas mecânicos, ó Senhor querido, livra de assaltantes, de perseguições, de qualquer problema, ó Pai. Acampa o Teu exército santo ao redor deste veículo e daqueles que dentro deles estiverem, Senhor. Que seja, na verdade, uma bênção para eles, que vão certamente usá-lo para a tua obra, Pai querido. Abençoe cada um de nós, quando agora estamos retornando para os nossos lares. Leva-nos a Tua paz e guarda-nos, ó Senhor, livrando de todos os males. É o que pedimos e agradecemos, que em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. Nós dizemos amém. Alexandre, vai tirar essa foto aí?